o Leandro Machado lá, ele é pastor do Verbo, e vou deixar ele se apresentar, mas já quero fazer um voto aqui como líder, todos aí já vão seguir ele. Ele vai mais falar sobre ele, vai ter um presentinho para você ali atrás, ele vai falar sobre isso, mas antes, podemos orar, né? Pai, eu te agradeço por essa grande oportunidade, Pai, de um homem de Deus estar aqui conosco. Quero agradecer pela vida dele, eu queria honrar a vida dele, Pai, que o Senhor continue levando ele a mais e mais portas, que portas e portas sejam abertas, púlpitos, Pai, para que ele venha manifestar aquilo que o Senhor tem entregado para ele, e eu sou eternamente grato, essa igreja será eternamente grata pelo convite que ele aceitou. Nós oramos agora pela família dele, pelas filhas que ficaram em casa, pela mulher, Pai, que o Senhor devolva, Pai, tudo aquilo que ele está sacrificando nesses dias, nessas horas, para estar aqui. Nós queremos falar que somos eternamente gratos, e que mais e mais bênçãos venham sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bate palma para esse homem de Deus aí. Deus é bom, hein? Glória a Deus. Gente, eu queria que a gente invertesse. Eu queria que assim, vocês podem ir lá e daqui a pouco vocês voltam comigo. Pode fazer assim? Beleza? Vamos lá, obrigado. Glória a Deus, que louvor maravilhoso. Gente, que noite fantástica. Você está feliz aqui ou não? Glória a Deus. Eu sou lá da cidade de Bauru, né, como você viu, né, Fabrício falando aqui, e eu sou casado com a minha mulher mais linda do mundo há 13 anos, a gente vai completar agora, tenho 2 filhas, né, tenho 37 anos de idade, sendo que desde os meus 8 anos de idade eu entrei na igreja e nunca mais saí, e eu falo para você, querido, que essa foi a melhor escolha da minha vida, e eu quero te encorajar a também fazer essa. Eu estou com muita expectativa acerca daquilo que Deus vai fazer aqui, então abre mesmo seu coração, porque eu sei que Deus vai fazer algumas coisas diferentes, né, e você não vai sair daqui sem receber aquilo que você tem. Mas antes de fato da gente começar e da gente abrir a Bíblia, afinal de contas, nós estamos no Verbo da Vida, o Verbo da Vida ama a Bíblia, amém, querido? Nós somos o povo da Palavra e do Espírito, amém? Eu queria só fazer um teste aqui, na verdade uma prova social, e ver se eu estou na zona leste mesmo de São Paulo, né? Eu ouvi uma música uma vez e eu queria saber se é hino nacional daqui. A galera canta assim, ó: aqui tem um bando de louco por... Como que é? Sabe, irmão, eu queria hoje, na verdade, falar sobre algumas coisas com você, e eu queria começar falando sobre como ser um bom corintiano da fé. Aí talvez você pode falar assim: pastor, que história é essa? Porque eu estou ligado que você não é corintiano, você tem convertido corintianos para o caminho da salvação e transformado eles em São Paulino. Eu sei que você sabe disso, né? Nós estamos povoando o céu de São Paulinos, amém, querido? Mas eu falo para você, querido, que talvez, se meu pai não tivesse apresentado o São Paulo para mim, eu teria torcido para o Corinthians. Aí você pode falar assim: Leandro, por que você acha que talvez você torceria para o Corinthians? Porque, querido, eu acredito que a torcida do Corinthians, tirando os furtos e os delitos que eles cometem, eles têm muitas características de bons cristãos. Aí você pode falar assim: como assim? Querido, nós estamos falando de uma torcida que não abandona o time mesmo quando ele cai para a segunda divisão. Eu sei que eu estou ganhando aqui amigos e inimigos, mas você vai entender onde é que eu estou querendo chegar. Eu lembro que quando eu era adolescente, o Corinthians com uma camiseta roxa, quem lembra da camiseta roxa aí? Uma camiseta que deu milhões de reais para o Corinthians de venda. Eu lembro, querido, que meu São Paulo, que nunca ganha nada desde quando eu sou criança, estava lá na primeira divisão, mas enquanto o Corinthians estava na segunda jogando contra o Noroeste, o time da minha cidade, tinha uma galera pulando na arquibancada e gritando: aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians, aquele que pensa que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians. Meu irmão, o time estava na segunda divisão, o time estava rebaixado, o time tinha caído, mas tinha uma galera que era apaixonada por algo. Vou falar de novo para você, querido. Tinha gente que saiu daqui de São Paulo e viajou 350 quilômetros quase para chegar lá e pular para um time que estava na segunda divisão. Uma galera que estava pagando uma fortuna por uma camiseta oficial. Uma galera, querido, que estava apaixonado por um time independente, se aquele era um momento bom ou um momento ruim. Onde é que eu estou querendo chegar para você?
Sabe, querido, Deus tem uma expectativa acerca da nossa vida. Salmo 139 diz que Deus tem planos para cada um de nós, e antes mesmo de nós nascermos, Ele já escreveu cada um desses planos. Mas sabe uma das coisas que nós precisamos entender? Nenhum desses planos vão acontecer de uma forma automática. Não é porque existe um plano lindo de um prédio, como os engenheiros ou os arquitetos fazem, que você acorda numa manhã e essas coisas aconteceram. É necessário muito trabalho, é necessário muito esforço, é necessário muita renúncia, é necessário muito comprometimento para que o plano lindo que existia no papel agora acontecesse. Sabe, querido, Deus tem planos lindos para nós, mas esses planos só vão acontecer se eu e você estivermos totalmente engajados com uma causa. Totalmente engajados em trazer o propósito e o cumprimento, ao ponto de celebrar esse propósito, essa visão e esse plano, independente de como as circunstâncias estão. Eu estou falando, querido, sobre pular tão feliz pelo plano de Deus, como a torcida do Corinthians pulava quando o time estava na segunda divisão. O evangelho não é viver uma vida onde tudo fica fácil o tempo todo. Evangelho é viver uma vida convicto daquilo que Deus disse, e celebrar quando tudo está fácil, mas também celebrar quando tudo está difícil. O que eu estou querendo trazer para você, querido? Estou querendo jogar uma real para você nessa noite. Eu estou querendo colocar o meu coração e o seu coração, a nossa expectativa num lugar onde o plano de Deus vai de fato acontecer de uma vez por todas. Porque às vezes nós estamos vivendo um evangelho muito soft, um evangelho muito Nutelinha, e aí a gente fica frustrado quando as coisas não acontecem, e a gente o tempo todo delega ou terceiriza a culpa. Quer ver uma coisa aqui, ó? Quem aqui hoje gostaria de ter curado pelo menos uns 5 enfermos hoje? Quem gostaria? Você gostaria? Quem aqui ficaria muito feliz de amanhã você impor as mãos em um cego, e amanhã eu digo domingo, e o cego enxergar? Quem quer que aconteça isso? Você quer ou não? Quem quer que amanhã, no culto aqui, venha um paralítico, você impõe as mãos do paralítico e ele vai sair daqui andando? Você quer mesmo? Tá, beleza. Para saber se você quer mesmo, eu tenho uma pergunta para você. Como você acordou hoje? Quando você acordou hoje, você acordou assim, ó, é hoje que o cego vai ver. Você quando acordou, você estava tomando café da manhã, e na sua oração, o que é que você orou? Você orou assim: Pai, é hoje que eu vou ser usado pelo Senhor, é hoje que o cego vai ver, é hoje que o surdo vai ouvir, é hoje que o aleijado vai andar. Sabe, querido, é bem provável que você não fez isso. E você sabe o que isso demonstra para mim? Nós estamos comprometidos mais com as nossas palavras do que com a nossa vida, quando nós falamos sobre o cumprimento do plano de Deus. O plano de Deus, querido, não vai acontecer na nossa vida enquanto a gente falar que quer, mas não quer de verdade. Você falou para mim que você queria que o cego visse, mas se você não acordou, querido, orando para o cego ver, significa que você não quer, porque quem quer respira essa causa, quem quer ora por essa causa, quem quer vê algo como uma noiva que está prestes a casar. Uma noiva que está para casar, meu irmão, ela respira casamento. Ela está na internet, ela está pegando foto do Pinterest para pensar na lembrancinha, no buquê, na daminha. Quem já casou aí sabe o que eu estou dizendo? É assim ou não é, noivas? É. Meu irmão, não tem nada a ver, você está no meio da rua, você vê um negócio e fala: nossa, mas isso tem tudo a ver com casamento. Meu irmão, você está na rua das Chaves de Fenda daqui de São Paulo, mas aí você consegue ver casamento na Chave de Fenda. Você está lá na Conde Sarzedo, na Rua do Crente, aí você vê casamento em tudo. Por quê? Porque você está respirando casamento. E aí sabe o que acontece com quem respira casamento? Casa. Olha para quem está perto de você e fala isso para ela. Fala assim, ó: quem respira casamento, fala casa. Porque aquilo que você respira é aquilo que você fala, é aquilo que você trabalha, é aquilo que você se engaja. Querido, Deus precisa desse compromisso meu e seu para com o plano dele na nossa vida. Nós precisamos assumir a responsabilidade de fazer acontecer aquilo que Deus tem, e entender que o plano não acontece simplesmente porque existe. Eu lembro de uma vez falando com uma mãe em uma das viagens, e ela veio comigo e ela falou assim: pastor, eu tenho algo para te contar. E aí eu falei: pode falar, irmã, eu quero te dizer que o meu filho está desviado.
E aí eu não fiquei sem saber o que ela queria, se ela queria uma oração, se ela queria uma palavra de consolo, não sabia muito bem. E ela continuou falando, ela disse, meu filho está desviado, mas está tudo bem, pastor. Eu fiquei, caramba, né, como que está desviado e está tudo bem, né? Ela falou, está tudo bem, porque quando ele era criança, ele recebeu uma profecia, o meu filho tem promessa. E aí ela falou para mim, Deus através de uma profeta disse que ele tem um chamado pastoral, então ele está no tráfico, pastor, mas como Deus cumpre aquilo que ele promete, uma hora ou outra ele vai vir para a igreja, ele vai se transformar num pastor, e ele vai cumprir o plano que Deus tem para ele. Sabe, irmã, eu olhei para ela e eu juro que eu fiquei sem saber o que fazer, porque aquilo que aquela mulher estava falando, eram palavras cheias de fé, mas que não condizem com uma verdade bíblica, porque não é porque Deus te fez com um plano e com um propósito, que você vai viver esse plano e esse propósito. É por isso que Miles Monroe sempre dizia, que um dos lugares mais ricos da terra é o inferno. O inferno não, é o cemitério, porque no cemitério tem livro que nunca foi escrito, tem músicas que nunca foram compostas, tem muitos ministérios que nunca foram levantados. Por quê? Porque ainda que Deus tenha uma vida linda para a gente, meu irmão, se não houver um comprometimento como nós precisamos, nós nunca vamos viver aquilo que Ele tem. E é por isso que eu saí de Bauru para vir aqui em São Paulo, capital, falar para você, está no tempo de você parar de ser uma pessoa mimimi, uma pessoa que sempre culpa os outros, e assumir a responsabilidade no cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Então repete algo comigo, fala, a partir de hoje, fala assim, eu estou comprometido com o plano de Deus na minha vida. E aí você pode abrir comigo em Mateus 16, 24. Querido, o plano de Deus vai exigir algo de nós. Para que esse plano aconteça, nós precisamos estar engajado. E estar engajado fala sobre estar comprometido. Estar comprometido fala sobre estar interessado. E estar interessado fala sobre estar pronto para pagar o preço que for necessário para ter algo. Uma mãe e um pai, querido, não pensam duas vezes em tirar algo da sua vida para cuidar dos seus filhos, porque eles estão tão engajados naquela causa, que eles estão prontos a renunciar. O grande problema nosso, e eu falo para você que esse é um grande problema, porque nos últimos dias nós vamos ter muita igreja, nós vamos ter muita salvação. Não se engane, as pessoas acham que no final dos tempos, as pessoas vão desviar, meu irmão, elas não vão desviar. Nos últimos dias as pessoas elas vão correr para a igreja. O problema é que nós teremos grandes igrejas cheias de pessoas, mas pessoas vazias de Deus, vazias do propósito de Deus, pessoas que vão estar no culto levantando mãos como os fariseus levantavam, mas por dentro estão desejosos de sair daqui e ir para o motel com o namorado e com a namorada. Pessoas dentro dos cultos com cara de crente, mas que lá fora compra e não paga aquilo que compra. Um evangelho, querido, totalmente diferente do evangelho genuíno que Jesus propôs. Um evangelho de renúncia, um evangelho de compromisso, um evangelho que funciona. É por isso que em meio a dias de trevas, como Mateus 5, 13, 14 diz, nós temos que levantar-se como luz, querido. Deus quer te levantar como alguém diferente nesses dias. Deus quer te levantar como alguém que a palavra vai funcionar, e as pessoas vão olhar para você e vão falar, não, vale a pena seguir ao Senhor. Por quê? Porque funciona a palavra na vida deles. Aqui em Mateus 16, 24, ele diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para se cumprir aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos aprender a fazer mais o que a gente precisa e menos o que a gente gosta. Sabe, irmão, o tempo todo o diabo vai colocar diante das nossas vidas oportunidades, escolhas,
portas, coisas boas, oportunidades de ganhar mais dinheiro, oportunidades de ganhar fama, oportunidade de fazer coisa. Mas agora eu falo para você, querido, se isso está comprometendo a chamada de Deus para a sua vida, isso não é para você. E por mais que você queira entrar, você não vai entrar. Por mais que você queira assumir, você não vai assumir. É por isso que a gente não namora a menina só porque ela é bonita. Oh, aleluia. O namoro na vida do cristão, querido, antes da beleza vem o propósito. Essa pessoa coopera com o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, querido, talvez você tenha um chamado para ir para a China, um chamado ministerial maravilhoso, e Deus vai, não é salvar todo o xing-ling lá, através da sua vida. Só que aí você quer casar com uma menina bairrista, uma menina que ela não consegue se ver longe da barra da saia da mãe. Ela tem, querido, todos os planos, mas o plano é dentro da vizinhança. Aí sabe o que vai acontecer? Um relacionamento frustrado. Por quê? Porque ou você vai ter que abrir mão de ir para a China, ou ela vai ter que abrir mão e ir para a China. Só que ou ela é triste lá, ou você é triste aqui. Por quê? Porque na hora de escolher, você não considerou coisas que você precisaria considerar. Sabe, querido, Deus quer nos usar, mas para nós nos usarmos, para nós sermos usados por Deus nesses dias, nós precisamos aprender que existe um preço a pagar. A salvação, querido, ela é de graça, mas a construção dos planos e dos propósitos de Deus vai exigir algo muito forte e alto da nossa vida, porque vai exigir uma renúncia da nossa carne. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não vale a pena fazer qualquer coisa por seguidores. Não vale a pena comprometer a nossa visão. Sabe, meu irmão, tem dancinha que é ridícula e você não deve fazer. Vou falar de novo para você. Tem dancinha do TikTok que a gente não faz, porque é ridícula. Não, pastor, mas é a trend. Sabe, meu irmão, tem trend do inferno e tem trend do céu. Você precisa escolher melhor as suas trends, escolher melhor a forma que você tem vivido. Por quê? Porque nesse evangelho soft, onde a gente aceita tudo, nós temos aceitado muito do diabo e temos perdido coisas de Deus. Porque, querido, Deus e diabo não coabitam na mesma residência. Deus é luz e nela não há treva alguma. E a pergunta que eu tenho para você é: você tem vivido uma vida que agrada a você e ao diabo, ou você tem vivido uma vida que agrada a Deus? Como nós lemos aqui, ele diz: negue-se a si mesmo. Sabe, meu irmão, para viver tudo aquilo que Deus precisa de nós, nós precisamos aprender a deixar os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Aí talvez você fale assim: pastor, mas como que eu vou viver uma vida feliz se eu tenho que deixar os meus sonhos? Meu irmão, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, por melhor que seja o seu sonho, não se compara à grandeza do sonho de Deus. Então abrir mão de uma vontade sua, querido, não vai te levar para um lugar mais triste, mas vai te levar para um lugar mais feliz, um lugar de realizações que você nem conseguiu imaginar. Mas Deus, por ser o onipotente, Ele já está no seu futuro e Ele sabe que esse caminho, o caminho dele é melhor do que o seu próprio caminho. Aleluia. Para de viver para você e começa a viver o plano de Deus. Abre comigo sua Bíblia, agora em Lucas, capítulo de número 18, quero ler um outro texto com você. E onde é que eu estou querendo chegar? Sabe, querido, o mundo não pode ter o nosso coração nem as nossas prioridades. Porque se o mundo tem o nosso coração, se ele tem a nossa força, se nós vivemos para ele, nós nunca vamos nos tornar aqui nessa terra verdadeiros seguidores de Cristo. A Bíblia diz no livro de Atos que depois de alguns anos, as pessoas olham para os discípulos e chamam eles pela primeira vez de cristãos. O que são cristãos? Pequenos cristos. As pessoas olhavam para eles e reconheceram a unção do santo na vida deles. Cristo não é um sobrenome de Jesus, mas Cristo significa ungido, ou seja, depois de um tempo de vivência do Evangelho, as pessoas olham para os discípulos e dizem: estão diante de mim pessoas que carregam a mesma unção que Jesus carregava. Lembra que Jesus responde para Filipe, ele diz: tanto tempo vocês estão comigo, e vocês estão pedindo para eu apresentar o Pai,
Quem vê a mim, vê ao Pai. Olha para quem está do seu lado e olha assim para ele, vê se ele parece com Jesus. Olha para ele aí. Quando você olha para ele, você vê Jesus. Aí você fala assim: pastor, eu até vejo mais ou menos Jesus, mas se eu abrir a rede social dele, misericórdia. E aqui ele diz assim em Lucas 18, 29: e respondeu então Jesus: em verdade te digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por amor do reino de Deus. Seguindo comigo aqui, a gente depois lê o versículo de número 30, mas eu quero pegar essa parte, porque normalmente a gente só ouve o versículo 30, que diz que vai receber muitas vezes mais em vida e também na eternidade. Mas o grande X é que Jesus está dizendo assim, ó: quer me seguir, se prepara para o desconforto. Quer me seguir, vai ter que falar não para a prostituição. Quer me seguir, vai ter que segurar a língua dentro da sua boca. Não falando mal, mas também não beijando as menininhas. Pastor, mas aí eu vou ser o careta? Aí eu vou ser o cara que vai na contramão? Aí eu vou ser o cara chato? Bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho, que em um mundo deturpado é considerado loucura por aqueles que abrem mão de coisas lícitas para se deleitar em coisas espirituais. Onde é que você vai para o churrasco? Não, eu estou indo para a vigília. Mas o que você faz na vigília? Eu entro lá e tem um cara tocando teclado. De repente, a hora que eu vejo, eu estou aí eu já não sei se eu estou no corpo ou no fora do corpo, se eu estou no céu, onde é que eu estou, mas eu sei, a unção me toma e a profecia vem. Meu irmão, que papo de hospício é esse, na verdade? Que papo loucura, você está aqui e fala: onde você foi esse final de semana? Eu fui lá na conferência de jovens, eu fui lá no Followers, e você não sabe o que aconteceu. Aí você fala: mas o que aconteceu? Sabe que nem eu sei muito bem o que aconteceu. Eu sei que eu cheguei lá e a hora que eu vi, eu estava indo embora carregado, e era uma paz que excede o entendimento, transbordando, e a vontade de largar tudo, de trocar o guarda-roupa, de sair da rede social. Meu Deus do céu, o que é isso? Deixar. Jesus fez uma pergunta para mim, querido, em setembro do ano passado. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Eu tinha curso online, acho que eu tenho milhares de horas de vídeo na internet. Eu fiquei 3 anos e meio gravando devocional todo dia de manhã. Eu gravei a leitura da Bíblia inteira, vídeos de 20, 30 minutos durante um ano, né? Fora os cultos, eu acho que passam de milhares mesmo de horas de gravação. E a rede social ativa e fazendo as coisas. Em setembro do ano passado, Deus, Ele começou a falar comigo, e Ele falou: sai de tudo isso. Eu preciso de um tempo onde você vai ficar fora da rede social. Outubro, novembro, dezembro, eu não fiz um post, instalei as redes sociais do celular, e Deus começou a falar comigo. E Ele fez uma pergunta para mim, né? E Ele disse assim: Leandro, você estaria disposto a largar a mão de tudo que você tem hoje para me seguir? Em linha com o texto que a gente acabou de ler. E eu falo para você que a resposta ficou entalada na minha garganta, porque Ele me fez me lembrar de 2005, quando eu tinha 18 anos de idade. Deus falou comigo sobre viver integralmente para o ministério. E eu quero contar um pouquinho para você dessa história aqui, e você vai entender que vai edificar a sua vida. E lá eu estava fazendo minha faculdade de engenharia mecatrônica, eu tinha o meu trabalho, eu já exercia as coisas dentro da igreja, e Deus falou: larga tudo e vai para Belo Horizonte para estudar, para fazer o seminário. Gente, quando Deus falou comigo, eu fiquei feliz, eu vibrei, eu larguei tudo. Afinal de contas, eu tinha algumas coisas para largar, mas eu tinha poucas coisas para largar. Eu tinha um emprego, eu tinha uma faculdade para largar. Eu ainda não era casado, eu não era pastor de uma igreja, eu ainda não tinha projetos sociais. E eu lembro que eu vibrei demais com aquilo, conversei com o pastor, e eu me mudei para Belo Horizonte. Abandonei todas as coisas para estudar, e Deus perguntou para mim de novo. Ele disse: Leandro, se eu pedisse para você hoje abandonar tudo de novo, você abandonaria? Sabe, querido, eu pensei no salário que eu tenho como pastor, eu pensei na casa que eu moro, que hoje é a casa dos nossos sonhos. Tem piscina, tem churrasqueira, tem lugar para as meninas brincarem.
Eu pensei, querido, em tudo aquilo que existe hoje, o projeto social, a nossa vida hoje, a gente vive o melhor tempo de dinheiro, de tempo, de casamento. E eu falei para Deus, falei assim: Deus, eu não sei, porque está confortável demais para mim aqui. Sabe, querido, e eu senti uma nota de reprovação de Deus com relação àquilo. E Deus começou a falar para mim, Ele falou assim: Leandro, sabe qual é o problema das pessoas? Elas estão dispostas a largar tudo quando tudo delas é nada. Mas no dia em que eu começo a abençoar elas, e elas começam a prosperar, elas começam a desenvolver no ministério, elas começam a ganhar mais dinheiro, agora elas se agarram tanto ao sucesso que eu dei, que elas já não estão mais dispostas a abandonar tudo por causa de mim. E eu lembro, meu irmão, que eu chorei litros daquele dia. E eu tomei uma decisão, querido, mais uma vez na minha vida. Eu falei: Senhor, se o Senhor quiser que eu largue tudo de novo, eu estou disposto a largar. Sabe, eu conversei com a minha esposa, eu falei assim: eu não sei o que é que Deus está querendo, mas se Ele pedir para a gente colocar todas as nossas coisas numa mala e ofertar todo o resto, abrir mão de salário, abrir mão, né, de tudo. Minha esposa hoje ela é coordenadora de uma escola de educação infantil, né, há 17 anos ela já trabalha nessa escola. E eu falei: se Deus pedir para a gente largar a mão de tudo isso, eu estou disposto a largar. E naquele momento eu senti agora uma nota de aprovação da parte de Deus. Sabe, querido, o que eu estou querendo perguntar para você é: o que você ama? O Deus ou as coisas que Deus tem em te dar? Querido, ser um seguidor de Cristo é ter um entendimento que nós precisamos estar desprendidos de coisas, amar tanto a Ele ao ponto de não estar engajado com as coisas do mundo, em nada tendo a minha vida por preciosa, como Paulo mesmo diz, contanto que complete a carreira que Ele tem para mim. Viver é Cristo, morrer é lucro. Meu irmão, verdadeiros seguidores de Cristo precisam se levantar nesses dias, mas para que nós venhamos se levantar, nós precisamos estar totalmente apaixonados por Ele, ao ponto de largar a mão de tudo. Sabe, quando a gente quer casar com alguém, meu irmão, qualquer coisa serve. A gente fala: não, mas você topa morar nesse lugar? É claro que eu topo, eu só preciso estar com a pessoa que eu amo. Quem sabe o que eu estou dizendo aí ou não? Você quer casar, você quer morar junto, porque você está apaixonado. Sabe, irmão, esse sentimento precisa ser resgatado do nosso coração nesses dias. O chamado de Deus para você é maior do que o seu emprego. O chamado de Deus para você é maior do que o seu carro. O chamado de Deus para você é maior do que qualquer construção, qualquer casa, querido. E se nós queremos seguir aquilo que Deus tem, às vezes nós precisamos estar, querido, desprendido dessas coisas. Eu quero ler um outro texto com você, Mateus 8,18. E o objetivo até aqui, querido, é tirar você da sua zona de conforto. E a pergunta que eu tenho para você é a mesma pergunta que Deus fez para mim: se Deus te pedir hoje para mudar de cidade, você está pronto? Se Deus pedir hoje para você, querido, mudar de emprego, você está pronto? Se Deus pedir para você, querido, dar tudo que você tem, você está pronto? Eu lembro que quando a gente foi casar, a gente tinha, eu acho que não chegava a 3 mil reais, eu acho que guardado na nossa poupança. Eu trabalhava na secretaria da igreja, eu lembro que em um retiro, vocês fazem retiro de carnaval aqui? Ou não? Na época do carnaval, tipo conferência, alguma coisa assim, acampamento, alguma coisa assim ou não? Não? Lá a gente tem muita dessa cultura em Bauru. Na época de carnaval, a gente tem retiros das igrejas lá. E eu estava num retiro da igreja. E aí eu lembro que o meu pastor, na época, né, ele falou assim: eu quero que vocês venham aqui, vocês vão fazer uma oferta diferente. Vocês vão fazer uma oferta que vai trazer um desconforto para você. Porque eu não sei se você sabe do que eu estou dizendo. Às vezes a gente está tão automático que a gente vai pegando qualquer valor, mas a gente nem pensa para dar. Às vezes a gente nem ora, fala: Deus, o que é que o Senhor quer que eu dê hoje? Às vezes, querido, Deus precisa que você dê um valor específico naquela noite, porque esse valor vai ser revertido para algo que o pastor está crendo, que a igreja está crendo, e às vezes esse valor vai ser desconfortável para você mesmo, e naquela situação era o nosso tudo. Deus falou para mim e para a Kelly, falou assim: dá toda a reserva que vocês têm do casamento.
Sabe, irmão, eu falo para você que eu não fiquei muito feliz na hora que eu ouvi aquela voz, não. Eu até olhei e falei assim, é você Deus ou é você Satanás, né? Aquela pergunta, quem é, Deus ou o diabo? E aí eu lembrei que Deus nunca vai mandar a gente dizimar e ofertar, porque princípios bíblicos produzem resultados, amém, querido? O diabo vai mandar você não dar. E eu lembro até hoje, querido, eu peguei na mão da Kelly, né, a minha esposa hoje, e aí a gente foi correndo lá na frente, simbolicamente, né, porque o nosso dinheiro estava na conta, a gente fez uma transferência, e a gente foi correndo lá na frente, colocou o envelope, entregando tudo que a gente tinha. O pouco que a gente tinha era muito, porque era o nosso tudo naquela situação. E eu casei com uma esposa que ela colocou algumas regras para casar comigo, e ela disse que para casar comigo tinha que ter festa e viagem. Não sei se você é casado com alguém assim, né? Ou se você ainda é solteiro, se prepara, porque mulheres de Deus normalmente não topam qualquer coisa, amém, mulheres? Amém. Né? E aí eu falei, eu naquele somebody love, não amor, festa não, só vai encher o bucho da galera, vamos levar dinheiro para a gente viajar. E aproveitar, falou, não, festa e viagem. Sabe, irmão, a gente não tinha dinheiro para pagar, meu salário, como eu compartilhei, mesmo Fabrício, eram R$600 naquela época. Sabe, querido, de repente uma pessoa chegou para Kelly com um envelope de R$1.000, mais do que o meu salário de um mês, e disse assim, Deus mandou te dar esse presente. Outro chegou e disse assim, Deus mandou dar a passagem de avião para vocês. Querido, começaram a chegar presentes de dinheiro que você não tem noção. E só para resumir a história aqui, a última conta que eu tinha para pagar era, querido, uma parte da churrascaria que a gente estava fazendo a festa. Só que eu levantei uma gravata, e o ano era 2010, e a minha gravata naquela época deu quase R$3.000. Meu irmão, você sabe o que é 3 conto 13 anos atrás? Eu paguei a churrascaria, levei grana para Natal, meu irmão, a gente fez mergulho, andou de bug, comeu camarão, comeu lagosta, meu irmão, pagou o hotel, pagou tudo, e eu voltei para casa sem dívida. Aí você fala, ô pastor, sabe, querido, você deu glória a Deus quando eu falei que eu ganhei dinheiro, mas você deveria ter dado glória a Deus quando eu disse que eu dei dinheiro. Porque, querido, a bênção é consequência de uma entrega, a realização é resultado de um envolvimento, o sucesso ministerial, querido, vai ser resultado de uma renúncia. Então eu me alegro quando eu dou, eu me alegro quando eu faço algo que dói, quando eu decido se tornar um seguidor de Cristo, quando às vezes, querido, eu preciso abandonar pai e mãe vontades, coisas naturais. Esse texto que eu pedi para você abrir comigo, em Mateus capítulo de número 8, no versículo de número 18, meu irmão, esse texto para mim é muito forte, porque diante de uma situação, uma pessoa chega para Jesus e fala assim, eu quero te seguir, o que eu faço? E olha a resposta de Jesus, Mateus 8, 18, ele diz assim, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então se aproximou dele um escriba, alguém que tinha familiaridade com a lei, não é? E ele diz, então ele perguntou, mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmão, de uma vez por todas, eu sei que a gente dá fé, às vezes quando vai dar aula de prosperidade, fala que Jesus tinha casa na praia, mas isso é mentira. Historicamente, Jesus não tinha casa na praia, isso é mentira. Aí você pode falar assim, pastor, o que é melhor do que ter casa na praia? É você, querido, ter lugar para dormir na praia sem ter casa na praia. Você sabe o que é melhor do que ter chácara com piscina? É você ir na chácara com piscina dos outros. Estou falando sério, você não precisa limpar a piscina, você não tem que capinar, sabe, meu irmão? Então pega a visão aqui, né? Ele ia para a praia, ele ia na região de Cafarnaum, tinha lugar, mas não tinha essa de escritura de casa aí. Então vamos parar de zoar a Bíblia, porque se a Bíblia fala, fala, senão não fala. E ele disse assim, continuando, Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe então Jesus, porém, segue-me agora, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos.
Meu irmão, eu não sei se você consegue ver o tamanho disso aqui, mas Jesus vira para ele e ele fala assim: ei, deixa as pessoas sepultarem o seu pai e me segue. Talvez você olhe e fale assim: que cara sem coração, mas e a minha família? E os meus sentimentos? E o meu isso, e o meu aquilo? Sabe, querido, esse é o problema. A gente está disposto a seguir Jesus, mas a gente só segue Jesus se a chamada dele está em linha com aquilo que é meu. Meu irmão, o chamado vem antes daquilo que é seu. Não é eu faço porque me agrada, não é eu faço porque eu estou bem, é eu faço porque ele pediu. Está doendo? Está tudo bem, mas se ele pediu eu faço. Meu Deus do céu. Se ele pediu, eu abro mão. Se ele pediu, eu renuncio. E não vai fazer sentido muitas vezes não, meu irmão. Abraão, olha que loucura. Sai da tua terra, da tua parentela, para onde? Para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Meu irmão, isso é loucura. Isso é loucura. É tipo assim, vai para a rodoviária com a bolsa. Para onde? Fica tranquilo que lá eu vou te mostrar. Está pronto para isso? Vai para o aeroporto, para quê? Não, eu vou mandar você para um lugar, para onde? Faz a mala aí, mas que eu coloco na mala. Faz a mala aí. Mas espera aí, é frio, é calor, é um lugar pobre, é um lugar rico, eu tenho que levar isso, tenho que levar aquilo. Quando Jesus manda os discípulos irem pregar, qual foi a regra? Ei, não levem nada. Meu Deus do céu. Meu irmão, enquanto eles pregavam, as pessoas que recebiam os alimentavam, deu lugar para eles ficarem. Ei, querido, quando você aprende isso, e você agora abre mão de tudo para seguir o propósito de Deus, você deixa tudo, mas você não fica sem nada, porque agora tudo que Ele é, passa também a ser seu, e manifestar na sua vida. Ei, quem segue Deus tem tudo, quem segue a visão é amplamente suprido, nada falta. Sabe, querido, sai da sua zona de segurança, se entrega de uma forma tão apaixonada por Ele, ao ponto de nada mais fazer sentido sem Ele. Aleluia! Sabe, irmão, é isso que é ser um seguidor de Jesus. Não é o que essa galerinha Nutella está fazendo aí não. Não, eu sou um seguidor de Jesus, mas não sai do Xvideos. Eu sou um seguidor de Jesus, está tocando agora a fila no culto. Eu sou seguidor de Jesus, e está lá, meu irmão, tomando uísque, fazendo live. Que seguidor de Jesus é esse? Que não está pronto para abdicar de nenhum tipo de obra morta. Hebreus capítulo 11, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1, ele vai dizer sobre 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. E ele fala: arrependimento de obras mortas. O que é isso? Deixar as coisas do velho homem. Meu irmão, se eu vim para Jesus, tudo aquilo que antes fazia parte da minha vida já não faz mais. Eu conheci um cara, Jorge, até hoje amigo meu, e ele era fascinado pelo São Paulo. Mas ele era tão fascinado pelo São Paulo que, querido, começou a dar problema no coração dele durante os jogos, para você ter noção. Se o São Paulo estava lá, estava começando a perder, começava tudo, ele tinha que tomar remédio. Então ele era louco pelo São Paulo. Você conhece alguém assim louco por algum time ou não? Eu tenho certeza que você conhece. Meu irmão, sabe o que ele fez? Ele aceitou Jesus. Aí eu falei que o que ele fez? Nunca mais assistiu um jogo do São Paulo. Meu Deus. Você está pronto para passar na frente do Itaquera e fazer assim, ó? Não sei. Talvez, querido, é algo que Deus vai exigir de você, porque aquele ambiente te faz mal. Talvez Ele vai exigir de você mudar áreas, vínculos com pessoas, conexões, porque não tem como ser luz sem viver uma vida de santidade. E aqui é outro ponto que eu quero pegar com você. Deus tem um plano para mim, mas para que esse plano aconteça, eu preciso me engajar, eu preciso me comprometer e estar pronto para abdicar de coisas, e o abdicar de coisas vai me levar a uma atmosfera de santidade, uma atmosfera onde agora, por ter deixado as coisas do mundo, tudo que tem a minha atenção é Ele. E eu queria ler um texto com você. Vai lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15, e o louvor pode vir aqui comigo, o pessoal do teclado pode tocar uma musiquinha.
que eu estou indo para um ponto onde eu quero orar com você. 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 15, aleluia, ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em todo o vosso procedimento, porque como está escrito, sede santos porque eu sou santo. Vai comigo agora para 1 Tessalonicenses 4:7. Oh, aleluia. Sabe, querido, é tempo de abandonar coisas, é tempo de abandonar a segurança natural, é tempo de confiar na força, não confiar mais na força do nosso próprio braço e passar a confiar na força de Deus. 1 Tessalonicenses 4:7, ele diz assim: porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Repete comigo isso, diga: Deus me chamou para a santificação. Meu irmão, ser um seguidor de Cristo vai exigir de nós deixar coisas naturais e agora estar tão envolvido por princípios e valores espirituais, onde Deus agora ocupa o primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida. Lembra? Pedro estava lá pescando, aí Jesus fala assim: ei Pedro, deixa as redes e me segue, porque agora você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Sabe, irmão, é o mesmo Pedro, com as mesmas habilidades, mas agora o foco é diferente. Sabe, irmão, Deus te fez com habilidades, e Ele colocou essas habilidades, Ele quer usar essas habilidades. O problema é que às vezes você está usando essas habilidades mais para você, e para satisfazer as suas vontades, do que para satisfazer a Cristo. O que é que a Bíblia diz? Meu povo pede e não recebe, porque pede mal, porque pede única e exclusivamente para saciar os seus desejos, as coisas do seu ventre. Sabe, irmão, é lícito desejar coisas, mas também é lícito estar tão conectado com Deus, onde tudo que você deseja é aquilo que Ele deseja para você. Pastor, eu posso desejar coisa? É claro que você pode, mas você, querido, agora está tão apaixonado por uma causa e por um propósito, onde você ora e fala: Pai, o que o Senhor tem para mim? Aí Deus fala para você: eu tenho para você começar um projeto social com idosos, começar um projeto social com crianças, e agora tudo que você quer é realizar o desejo do coração de Deus, e aquele que é desejo dele passa a ser também o seu desejo, e agora essa causa se transforma no motivo da sua vida, ao ponto de mais nada ter sentido para você. O que é importante para o mundo não é importante para Deus. E a pergunta que eu tenho para fazer para você de novo é: se Deus pedisse para você abandonar todas as coisas hoje, você está pronto para abandonar? Se Deus pedir para você hoje a renúncia de algumas amizades, você está pronto para renunciar? Se Deus pedir para você mudar algumas coisas, você está pronto para mudar? Pastor, mas isso aí é difícil demais para mim. É por isso que quando Paulo chega diante de Deus, ele falando: Senhor, tira de mim esse espinho da carne, ao invés dele ouvir de Deus assim: não, fica tranquilo que eu vou tirar esse perseguidor, ele ouve de Deus: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É fácil seguir o plano de Deus, querido? No primeiro momento é desafiador, no primeiro momento é desconfortável, mas no segundo momento é tão prazeroso. Eu lembro que quando eu voltei para Bauru e estava trabalhando, meu salário ele não pagava os meus sonhos, e não pagava as vontades da minha esposa. A gente não tinha dinheiro para ter um carro, a gente só andava com uma CGzinha, que é a mesma moto que eu ainda ando hoje, não é para fazer as coisas na rua. Você já foi no supermercado fazer compra do mês de moto? Alguém já fez isso já ou não? Meu irmão, eu falo para você que aquilo ali vira uma arca de Noé, porque é um milagre que cabe tanta coisa em cima da moto que você não tem noção. Sabe, eu olhava, querido, para o meu salário, eu olhava para os meus sonhos e ele não pagava. Mas quando eu chegava de manhã no ha-ha-ha,
e uma criança vinha e abraçava a minha perna. Ela olhava para mim e falava: obrigado, pastor, pela comida. Meu irmão, a alegria que vinha no meu coração era uma alegria que nem o maior salário multimilionário poderia me dar, porque a verdadeira alegria não vem de coisas naturais, a verdadeira alegria vem de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, eu não sei o que significa aquele mapa ali, meu irmão, que está na parede, mas já imaginou, querido, você ocupando alguns lugares daquele mapa ali? Já imaginou você sendo a resposta para a oração de pessoas naquele mapa ali? São Paulo é tão grande, querido, mas a gente tem tão poucas igrejas do Verbo da Vida espalhadas aqui. Um grande lugar que precisa de pessoas para falar o sim, pessoas que amam a palavra. Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar, e eu queria que você fizesse uma alta análise da sua vida comigo agora. E mais uma vez eu pergunto para você: você está pronto para abandonar tudo e ser um seguidor de Cristo? Ser um seguidor ao ponto de correr a carreira que Ele tem para você, ao ponto de mudar, ao ponto de renunciar. E eu queria que no seu lugar agora você fizesse uma oração firmando um compromisso com o Senhor. Fala para Ele, diga assim: Pai, a partir de hoje eu decido viver não mais os meus planos, mas os planos do Senhor. Só que toma cuidado com essa oração, porque tem que ser uma oração que não tem volta. Tem que ser uma oração que não sai só da boca para fora, mas hoje vem como um compromisso do seu coração. Fala para Ele, fala: Senhor, a partir de hoje eu decido assumir um compromisso com o Senhor que eu não tenho assumido. Fala: Senhor, eu decido te amar mais do que eu amo a minha cama, mais do que eu amo o meu trabalho, o meu título. Nessa noite nós fazemos um compromisso com o Senhor de te amar sobre todas as coisas, Pai. Nessa noite nós firmamos o compromisso de renunciar às vontades, às concupiscências, os desejos, para viver uma vida de santidade tal ao ponto do Senhor nos usar como luz desse mundo, sal dessa terra, no cumprimento do propósito e do plano, transformando vidas, produzindo um avivamento, dias de transformação. Em nada tendo a vida por preciosa, contanto que a gente complete a carreira que nos está proposta. Nós firmamos o compromisso com o Senhor nessa noite, Pai. Nos usa, Deus. Nos usa, Deus, como o Senhor quer. Cumpre em nós a sua vontade. Se você percebe que a sua vida tem sido uma vida cheia de pecados, que tem te impedido de cumprir o propósito pleno de Deus para você, eu quero te dar a oportunidade agora de pedir perdão para Ele. Diga: Pai, me perdoa por ter vivido uma vida tão suja, pecados que só você sabe, e tem se tornado tão bom em esconder que ninguém descobriria. Mas hoje Deus está te chamando para uma vida de santidade, não mais uma vida de imundície, para cumprir o plano de Deus para você. É necessário deixar, e uma das coisas que precisam ser deixadas são pecados, escolhas ruins, coisas que não combinam com o caráter e com a santidade de Deus. Fala para Ele, diga: Pai, me perdoa. Diga: Espírito Santo, me ajuda a acertar onde eu tenho errado.
Diga para ele: Espírito Santo, me ajuda a fazer melhores escolhas, porque eu não quero chegar no fim da minha vida e perceber que eu joguei fora tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Pai, eu oro junto com cada um dos meus irmãos, porque isso começa de mim, Pai. Nós queremos correr a carreira que o Senhor tem para nós. Nós firmamos diante do Senhor um compromisso, não com o nosso sucesso, porque, Pai, a gente não liga de ter uma igreja grande, uma igreja bonita. A gente liga de fazer o que o Senhor tem para nós. E se isso contempla uma grande igreja bonita, que assim seja. Mas se o teu plano contempla ir pelas ruas pregando a palavra, que assim seja. Se o teu plano contempla ir até povos distantes, que assim seja. Não queremos construir nada para nós, Pai, mas queremos construir aquilo que alegra o teu coração. Nos perdoa, Pai, se temos escolhido coisas erradas. Algumas coisas até lícitas, Deus, mas que tem roubado tempo demais, atenção demais, força demais, e já não temos mais tempo de correr com aquilo que importa de verdade. Você pode ficar de pé no seu lugar comigo, com seus olhos fechados ainda. Pode cantar, canta essa música aí. Canta isso pra ele. Canta isso pra ele. Fecha os olhos, querido, se conecta nele nessa noite. Se conecta nele, se conecta nele. Faça dessa oração a sua oração de consagração. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Se eu persegue o seu, te seguirei até os fins. Todos os Canta isso como a canção da sua vida, canta. Direto perto de Deus. com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Eu queria fazer um convite para você que está aqui. Eu sei que tem pessoas que estão aqui que não são batizadas no Espírito Santo. E querendo ser um seguidor de Cristo é